Nesse segundo vídeo, dando continuação ao assunto templários, eu gostaria de dizer o que o André Rodrigo, grande historiador, conhecedor dos templários, ele escreveu. A ordem prestava serviços financeiros a mercadores e para a realeza, tanto para mercadores como para a realeza. Ela prestava serviços, emprestando quantias para construções, guerras e cruzadas contra muçulmanos. O poder da ordem tornou-se tão grande que em 1139, devido à grandeza do poder da ordem, o Papa Inocêncio II emitiu uma bula. Essa bula se chamava a Homine Datum Optimum, declarando que os templários não deviam obediência a nenhum poder secular ou eclesiástico. Deviam obediência apenas ao próprio Papa. Sabiam disso? Monges guerreiros. Um templário, ele deveria ser, antes de tudo, um cristão devoto. Ele seria um templário. Para ser um templário tem que ser, antes de tudo, um cristão devoto. Os cavaleiros eram homens religiosos que desempenhavam funções militares e abriam mão de diversos itens comuns da vida. O que precisava para fazer parte da ordem? Precisava ser livre, cristão e homem. Livre, cristão e homem. Aí você poderia fazer parte da ordem. Crianças, abre aspas, crianças eram geralmente entregues por suas famílias com uma boa ação à ordem. No entanto, era estabelecida uma idade mínima para o ingresso na ordem dos templários, que era de 18 a 20 anos. Já o ingresso das mulheres foi permitido muito tempo depois foi permitido o ingresso das mulheres, mas de acordo com a premissa religiosa, a imagem feminina estaria associada a um artifício demoníaco para desviar o homem do caminho do paraíso. Que absurdo! Dessa forma, a aproximação com a figura feminina estaria terminantemente proibida para os templários. Não chegue perto de mulher, não tenha casos ou namore mulheres. Porque eles precisavam fazer voto de castidade antes de entrar para a ordem. Outra característica de um cavaleiro templário era o seu orgulho pela pobreza. Abre aspas. Um dos símbolos mais famosos do grupo mostra dois cavaleiros em cima de um cavalo, um na frente e outro atrás. Dois em cima de um cavalo, como um voto de simplicidade e pobreza. Eles precisavam de apenas um cavalo e uma espada para realizar o trabalho de Deus. Sabiam disso? Um cavalo, uma espada para realizar o trabalho de Deus. As normas da rotina dos templários eram duras. As normas eram duras. Dezenas de orações deveriam ser pronunciadas diariamente. Também havia datas semanais e anuais de abstinência de carne ou completo jejum. Era proibido fazer a barba, caçar. Você não podia fazer a barba. Era proibido. Também era proibido caçar. Leões eram permitidos, mas outro tipo de caça não. Possuir mais de 3 cavalos, apenas o grão-mestre podia ter 4 cavalos. Sabiam? E principalmente manter qualquer contato com mulheres. Não podia ter contato nenhum com mulheres. Só o grão-mestre podia ter 4 cavalos. E os guerreiros poderiam ter 3 cavalos. Entretanto, os templários não eram apenas monges guerreiros. Além de proteger os peregrinos, o grupo construía bases, fazia patrulhas e fornecia suprimentos aos necessitados. Que coisa, hein? Eles faziam isso e ofereciam suprimento aos necessitados. As divisões internas. Inspirado pelas cruzadas e pelo fervor religioso, diversos nobres decidiram ingressar na ordem dos templários. Por conta disso, por
do ingresso de vários nobres. Dentro do grupo foram surgindo divisões para melhorar sua organização e definir princípios. Dentro do grupo eles tinham os leigos, autorizados a combater, e os clérigos, encarregados do enquadramento espiritual da ordem. Os clérigos que ditavam as ordens espirituais, lembrando aos leigos as regras que deviam ser seguidas. Os clérigos sempre lembravam aos leigos as regras que deviam ser seguidas. Os leigos, abre aspas, se dividiam entre irmãos cavaleiros e irmãos sargentos. E entre esses últimos, entre os irmãos sargentos, havia os sargentos de armas, que combatiam a cavalo, e sargentos de ofício, que exploravam as terras dominadas, fecha aspas. O mestre, também chamado de grão-mestre, o mestre ele era chamado de grão-mestre, era considerado o guardião do templo, entre aspas, o guardião do templo e dos segredos de toda a ordem dos templários. O crescimento e o prestígio da ordem se estenderam por vários territórios. E após as primeiras cruzadas, nunca esqueçam isso, diversos homens se ofereceram para entrar para o grupo, com o tempo e com a doação dos bens desses homens para a ordem. Os templários desenvolveram uma rede de abastecimento por toda a Europa. Eram fazendas, estradas e meios de transporte que transformaram a ordem em uma poderosa instituição que financiava operações militares no Oriente em nome de Deus. Sabiam? Abre aspas, além de soldados da igreja, os templários eram também uma corporação multinacional. Se tornaram, né? Uma corporação multinacional. Os contatos comerciais e a isenção de impostos fizeram da ordem uma instituição extremamente rica, muito rica. E por fim, isso gerou um ciúmes e, consequentemente, o fim da ordem. Era quase impossível imaginar que a ordem pudesse chegar ao fim um dia. Era quase impossível. Entretanto, em 1291, ocorreu uma derrota que mudaria o curso da história, com a perda de São João de Acre, última cidade cristã na Terra Santa. São João de Acre, última cidade cristã na Terra Santa. Para os muçulmanos, né? Eles perderam para os muçulmanos. Os templários se viram obrigados a retornar à Europa. Junto a esse fato ainda veio a perseguição por parte do rei Filipe, o rei francês Filipe o Belo, que estava incomodado com a autonomia e as riquezas conquistadas pela ordem dos templários. Abre aspas, o processo de extinção da ordem dos templários integra um período de forte repressão religiosa, ideológica e política. Eu espero que nesse segundo vídeo vocês tenham entendido um pouco o mecanismo, como se formou a ordem dos templários e como era ser um templário, as suas divisões e subdivisões. E os ciúmes que gerou por eles serem extremamente ricos em toda a Europa. E vamos entender um pouco sobre Felipe o Belo e o Papa, o Papa Inocêncio, que também acabou tragicamente levando à fogueira os líderes. No terceiro vídeo, vamos lá, espero que vocês estejam gostando.